E se hoje fosse o seu último dia de vida, o que é que poderia ser esculpido na sua lápide? Você já parou para pensar que um dia será o último dia em que você olhará no espelho quando você acordar de manhã? Você é alguém que viveu uma vida que possa dizer que valeu a pena ser vivida? Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Essas são as últimas palavras do apóstolo Paulo no corredor da morte, na iminência de ser decapitado. Paulo de Tarso, cidadão romano, que não foi crucificado como os judeus eram, mas foi martirizado através da decapitação. E nesse exato momento, no corredor da morte, Paulo reflete a respeito da vida que viveu e ele faz uma breve reflexão a respeito do passado, do presente e do futuro. E Paulo chega a uma conclusão, ele faz um retrospecto. Paulo se recorda de quem ele era quando ele não era convertido, um perseguidor dos judeus, dos cristãos, um assassino, uma pessoa extremamente cruel e violenta, um torturador. Paulo se recorda da experiência no caminho até a cidade de Damasco, quando ele teve um encontro vivo com o Senhor Jesus Cristo, que o apareceu, revelou-se através de uma luz sobrenatural e ali ele foi chamado em uma missão de pregar o Evangelho. Paulo se converteu e levou essa mensagem aos gentios. Se hoje você ouve essas palavras, é porque ele deixou escrito. Paulo escreveu 30%, 2/3 do Novo Testamento. E Paulo, fazendo uma reflexão no corredor da morte, ele fala a respeito disso. Paulo fala: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Com essa expressão, combati o bom combate, Paulo faz alusão aos jogos gregos, aquelas disputas olímpicas que nós ficamos conhecendo depois, e essa palavra agonizomai é a palavra que é utilizada para descrever um combate, uma luta, uma batalha que era travada entre atletas, entre heróis, entre pessoas que dedicavam a sua energia, o seu esforço, toda a sua dedicação por uma causa. E Paulo conclui que foi isso que ele fez. Ele viveu uma vida após conhecer o Senhor Jesus Cristo, que ele declara que valeu a pena ser vivida. Porque Paulo não diz que ele combateu um combate, que ele combateu qualquer combate, que ele se predispôs a qualquer missão. Não, ele fala: combati o bom combate, ombreiei uma causa que valeu a pena, pela qual agora eu morro por ela. Eu fiz o que me foi proposto. Eu entreguei a minha vida como sacrifício. Por isso que ele fala que quanto a mim estou sendo já oferecido por libação. Libação é sacrifício extremo, cujo qual a pessoa chega ao ponto de derramar o próprio sangue. E o Senhor do alto da glória, vendo que o seu filho cumpriu o que lhe havia sido proposto, recebe esse sacrifício como um aroma suave, um doce perfume que chega até o trono da glória. É isso que Paulo está falando através dessas palavras tão bonitas. Combati o bom combate, ombreiei a causa mais nobre que me fora proposto em toda a minha vida. E Paulo era uma pessoa zelosa. Paulo era muito competente, ele era um fariseu dos fariseus, ele era um judeu legalista, ele era uma pessoa extremamente determinada quando ele abraçava uma causa. Mas aqui ele fala: eu combati o bom combate, eu fiz a escolha certa, eu entreguei a minha vida por uma causa que agora eu vejo olhando para trás, que valeu a pena, eu vivi integralmente aquilo que me foi proposto, aquilo o qual o Senhor esperava que eu fizesse. Eu completei a carreira, ou seja, eu não deixei nada para trás. Eu vivi uma vida que valeu a pena ser vivida. Eu vivi com intensidade, com dedicação. Eu dediquei o meu tempo, a minha energia, a minha saúde, a minha reputação, dediquei a minha integridade.
Eu não sei você, mas eu imagino o que passava pela cabeça de Paulo aqui nesse momento. Paulo deve ter se recordado dos momentos em que ele foi preso, em que ele foi açoitado por mais de uma vez, em que ele foi torturado, blasfemado. Paulo foi perseguido. Tudo aquilo que Paulo fazia contra os cristãos, ele sofreu numa proporção muito maior. Paulo experimentou naufrágios, Paulo experimentou toda sorte de improbabilidades para que alguém sobrevivesse para contar a história agora que ele conta e conclui nessa passagem. Combati o bom combate, completei a carreira apesar dos pesares, suportei tudo por amor a Cristo e guardei a fé. Quando Paulo diz que combateu, quem era o opositor de Paulo? Paulo combateu o quê? Paulo combateu a própria carne. E ele escreve isso nas cartas aos Filipenses, aos Gálatas, aos Coríntios, aos Tessalonicenses. Paulo escreve que ele militou contra a vontade da carne, que ele perseverou em fazer prevalecer a vontade do Espírito, não crendo que houvesse alcançado a perfeição nesse tempo, mas ele perseverou. Quando ele escreve aos Filipenses, ele fala: se vocês não sabem o que deve ser feito, olhem para mim, imitem a mim, porque eu procuro imitar a Cristo. E eu não digo que eu já sou como ele, ou que nesse tempo eu já tenha alcançado a estatura dele. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para aquelas que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, aquilo que me está proposto, a soberana vocação a que eu fui chamado. Essa expressão soberana vocação, ele usa mais de uma vez quando ele escreve aos cristãos nas diversas partes do Oriente. Ele fala: olha, vivam de acordo com a soberana vocação a que vocês foram chamados. Porque se vocês hoje creem, é porque vocês foram chamados do alto. Foi a voz de Deus que chamou o seu espírito. O Senhor Jesus Cristo declara isso, que Ele é o autor e consumador da fé. Se hoje eu creio, é porque a voz dele chamou a nós todos através da operação da comunicação do Espírito. E esse chamado exige de nós uma correspondência. Esse chamado exige de nós uma entrega, exige de nós muita reflexão, muita meditação e oração e renúncia. É o que Paulo descreve quando ele fala que ele completou a carreira, tendo feito tudo o que ele deveria fazer. Ele abdicou da vida que ele vivia, ele renunciou à pessoa quem ele era. Na verdade, ele morreu para o antigo homem, para aquele Paulo de Tarso, Saulo de Tarso. Ele morreu para o Saulo de Tarso, ele renasceu de novo como Paulo de Tarso. Essa é a soberana vocação a que eu, a que você, a que todos aqueles que creem são chamados. Por isso que eu inaugurei o vídeo te fazendo essa pergunta: o que é que poderia ser escrito na sua lápide se você hoje estivesse como Paulo na iminência da partida? Você correspondeu à soberana vocação a que você foi chamado do alto pelo Espírito Santo de Deus? Ou você tem vivido uma vida mais ou menos? Quando você faz um retrospecto do seu passado, desde quando você se converteu ou você diz que passou a crer, e o tempo de hoje, o tempo presente, não sendo hipócrita para você mesmo, você pode dizer que você tem correspondido à soberana vocação a que você tem sido chamado? De refletir ao mundo a imagem e semelhança de Deus. Porque se você é filho de Deus e assim você se reconhece, você deve externar ao mundo a correspondência dos atributos do seu Pai em você. As pessoas precisam enxergar o seu Pai quando olharem para você, quando olharem para mim, no nosso modo de falar, na nossa forma de se vestir, no nosso modo de pensar, a nossa forma de agir e reagir às circunstâncias, porque o filho, ele se parece com o pai.
Eu costumo falar que nós herdamos de nossos pais muito mais do que apenas as características físicas. Nós herdamos de nossos pais muito mais atributos que nos identificam com ele. O nosso modo de pensar, a nossa forma de sentir, a nossa forma de ver o mundo, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de se vestir, os lugares, os nossos gostos, as amizades, as companhias que nós selecionamos, tudo isso nos identifica com o nosso Pai, porque nós nos parecemos com aquele que nos influencia, com aquele que nos cria. Então, se você é filho de Deus, você precisa refletir sobre essas coisas. Se você tem revelado ao mundo a imagem e semelhança de Deus, porque é isso que Paulo fala, que ele completou a carreira. Paulo combateu não só a carne dele, Paulo combateu o mundo. Paulo combateu um sistema de valores que militam contra o reino de Deus. Um sistema de princípios, de construções que os homens estabeleceram para se opor à fé cristã. Paulo combateu isso tudo, assim como o Senhor Jesus Cristo, na iminência de ser crucificado e despedindo-se dos seus discípulos, ele diz: "Tende bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas perseverem, fiquem firmes, eu venci o mundo." Venceu o mundo? Como assim? Como já me perguntaram. O Cristo foi crucificado? Que tipo de vitória é essa de um homem que morreu martirizado numa cruz? Ele permaneceu firme naquilo que foi proposto a ele fazer em tudo quanto ele fez. Ele não cedeu às tentações, às perseguições, ele não cedeu às influências do sistema dos homens, ele não renunciou à fé, ele não blasfemou contra Deus, ele não murmurou, ele não voltou atrás naquilo que lhe estava proposto, na soberana vocação a que ele, como Messias, foi chamado. Ele permaneceu firme até o final, ele perseverou e ele venceu o mundo. Paulo combateu o mundo, o sistema dos homens, e completou a carreira. E Paulo combateu também as potestades, os principados, as forças espirituais do mal que operam nos bastidores, usando pessoas para nos desestimular, para nos desanimar, para nos fazer tropeçar e até desistir de prosseguir, de perseverar na corrida da fé. Paulo combateu um oponente muito mais forte do que nós podemos imaginar. E ele permaneceu firme. E aqui na sua última reflexão ele fala: completei a carreira e guardei a fé. E qual é o saldo final que Paulo conclui naquele momento de reflexão derradeiro? Olha que lindo a conclusão de Paulo. E eu te pergunto se você pode aplicá-la à sua vida. Ele fala: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Os atletas gregos, quando disputavam jogos, eles eram coroados, eles eram premiados com aquela coroa de louros que era colocada na cabeça deles. Aquilo era um símbolo de honra ao mérito. Não eram medalhas como hoje nós conhecemos. E é exatamente a alusão a essa coroa, de forma metafórica, que Paulo está falando. Mas ele não fala que já está guardada, ele separada, uma coroa de louros, mas a coroa da justiça. Que justiça? A justiça que Paulo aprendeu a praticar, diferente daquela que ele defendia através da perseguição, através da violência, da crueldade, da morte. Não, Paulo aprendeu a aplicar a justiça de Deus externada na figura viva do Cristo, através do perdão, da misericórdia, da compaixão, do serviço, da renúncia, do amor. A coroa da justiça imputada que Paulo há de receber. Justiça imputada.
aquela que ele sabe que por ele mesmo ele jamais receberia o prêmio, porque ele não é um atleta digno a conquistá-la à altura, mas o Senhor Jesus Cristo combateu essa batalha por nós todos e venceu o adversário na cruz, conquistando, entregando os méritos próprios e conquistando a graça por nós, para nós, a imputação da justiça divina a todos nós que cremos. Graça pura é essa justiça que está preparada para aqueles que creem. E Paulo fala, a coroa da justiça da glória, porque Paulo está enxergando o cumprimento da promessa feita pelo Senhor na pessoa dele ali, na iminência da transição, da experiência da morte. Paulo mesmo foi quem descreveu que nos chegaria um tempo em que nós experimentaríamos o revestimento da glorificação, do cumprimento da justiça de Deus. Então aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e ele fala do próprio corpo, assim como aquilo que é imortal se revestirá de imortalidade, e então estará cumprida a promessa, e poder-se-á dizer, onde está, ó morte, o seu aguilhão? Vencida foi a morte pelo poder do Espírito Santo de Deus. Você poderia reproduzir essas palavras aplicadas a você, se você fizer um retrocesso da vida que você tem vivido até o momento presente e enxergando o seu futuro, que você nem sabe qual é daqui a um instante, você poderia dizer que você viveu uma vida integral, dedicada ao reino de Deus, como Paulo faz? Porque quando Jesus nos ensina, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas, ele não está mandando nenhum de nós abdicar do que nós fazemos para entrar para alguma igreja e virar padre, pastor, diácono. Não se trata disso. Apesar de que algumas pessoas fazem isso e está tudo certo, nenhum problema. Mas buscar o reino de Deus diz respeito a fazer a vontade do Pai aonde você estiver, a internalizar os princípios do reino a partir do conhecimento do Evangelho e buscar vivê-lo em todas as circunstâncias, seja dentro da sua casa, seja fora da sua casa, seja no seu ambiente de trabalho, seja no seu círculo social de amizades, em todos os lugares. As pessoas precisam e devem ver em você um testemunho vivo de transformação, de renascimento, de conversão à luz da palavra. Enquanto todo mundo, seguindo o curso do mundo, vai por ali, você, pela operação do Espírito, enxerga uma realidade muito maior que nos está proposta, a que nós fomos chamados, e você corresponde à soberana vocação e você vai na contramão do mundo, porque o sistema do mundo não se mistura com o sistema do reino de Deus. Os valores do reino são muito maiores, são muito mais elevados. Os homens querem ser grandes através de louvor, de glória, de reconhecimento, de status, de posição social, de dinheiro, de bens, de posses, de títulos. E Jesus nos ensina, você quer ser grande? Seja pequeno. Você quer ser o primeiro? Seja o último. Você quer ser servido? Aprenda a servir. Lave os pés das pessoas, se comporte como o mais humilde dos servos, e então você se aproximará dele, do Pai, do reino de Deus. É sobre tudo isso que Paulo está falando aqui, no momento da iminência da sua morte. Eu vivi isso tudo, eu experimentei essa glória do processo de conversão, da santificação que me foi limpando, purificando a cada dia um pouco mais, me transformando, me moldando à imagem do Senhor Jesus Cristo. E quando eu olho para trás, eu vejo que valeu a pena, porque eu reputo que tudo que eu sabia, tudo que eu conhecia, tudo que eu vivia era nada, era um lixo, perto do conhecimento, da sublimidade do reino de Deus e da pessoa de Cristo. Eu considero tudo perda por amor a Ele, porque vale a pena você largar mão, abrir mão do que você acha que é certo,
do que te ensinaram, do que as pessoas te apresentaram, do que o mundo te oferece para você segui-lo. As pessoas diariamente saem de casa para lutar as próprias batalhas, para combater os próprios combates, para ganhar dinheiro, para construir patrimônios, para conquistar títulos, para conquistar um currículo. Mas nada disso vale a pena, tem valor à luz do reino de Deus. Isso tudo fica, isso é passageiro. Daqui a 100 anos, ninguém vai se lembrar de você. Quantas pessoas mais importantes do que eu, do que você, já viveram nessa terra e já morreram, já passaram, deixaram um legado que se consumiu, que a história não se lembra. E se você for uma pessoa muito, muito, muito importante, de vez em quando alguém fará menção ao seu nome, a você, em algum livro, em alguma biografia que ficar registrado. Do contrário, todos nós cairemos no esquecimento. Então é relevante pensar nessas coisas, pensar em viver uma vida que vale a pena ser vivida, construir um tesouro onde nem a traça nem a ferrugem consomem, preparar-nos para receber a coroa da justiça, que Paulo assegura que no caso dele já estava separada, ele já havia conquistado. Ele afirma isso na certeza da salvação. A coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. Paulo não tinha dúvida nenhuma de que tudo que ele fez valeu a pena ter feito com o propósito correto e o resultado, a vitória, já está garantida. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Passaram da morte para a vida. E é isso que Paulo declara aqui. Eu desejo isso para você, que você reflita acerca dessas palavras, que você reflita acerca do exemplo de Paulo, da experiência transformadora que ele experimentou, de onde ele saiu, em quem ele se tornou e o que ele fez. Paulo foi o maior evangelista, o maior missionário de que já se tem notícia na face da terra. Ele deixou um legado que influenciou gerações de pessoas, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Um exemplo de renúncia, de dedicação, de vida em Cristo, para mim, para você, para todos nós. Eu espero que na sua lápide possa ser descrito no seu tempo: combati o bom combate, completei a carreira e, sobretudo, guardei a fé. Que você possa empenhar todo o seu esforço, toda a sua energia, todo o seu tempo, não só para lutar as suas batalhas, não só para travar os combates que digam respeito aos seus interesses, mas sobretudo e em primeiro lugar, os interesses do reino. Em tudo, em todos os lugares onde você estiver, fazendo o que você fizer, anuncie o Evangelho, mas não através das palavras que você vier a falar, mas sobretudo através do exemplo prático da vida que você viver. Dê o testemunho do Evangelho na prática, que as pessoas possam olhar para você e enxergar um exemplo vivo do Cristo que se entregou por nós todos. Eu te agradeço por me ouvir até aqui. É um privilégio poder gravar esses vídeos, sabendo que tem alguém do outro lado que vai ouvir essa mensagem. Se você quiser compartilhar com alguém, fica à vontade. Para mim é uma honra saber que você fez isso. E te convido a inscrever-se no canal e continuar refletindo comigo a respeito da palavra de Deus. Muita paz, muita luz e que Deus te abençoe.